Olá, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos à segunda aula aqui do nosso curso Despertar Espiritual. E hoje nós vamos tratar mais um pouquinho sobre o pecado. Nessa aula de número 2 aqui do nosso curso, né, deste módulo que estamos tratando aí sobre o pecado, tá? Então, se você não viu a primeira aula, veja que vai também acrescentar coisa para você. E essa aula aqui vai estar acrescentando muito mais, tá bom? Vai estar acrescentando muito mais. Eu quero só dar um recado para você. Eu fiz um grupo, tá? Eu fiz um grupo no WhatsApp para as pessoas que estão inscritas aqui no nosso curso, as pessoas que estão inscritas no curso, e eu vou trazer atualizações lá no canal, não é bem um grupo, é um canal do WhatsApp. Então, eventualmente eu faço algumas atualizações das aulas. Se por acaso eu vi que alguma coisa ficou faltando em alguma aula, eu vou lá e regravo e vou estar atualizando vocês por meio do grupo, tá? Por meio do grupo. Ou então, mande um e-mail para mim, israel.leais@gmail.com, que eu vou estar fazendo lá uma lista de e-mails que eu vou estar enviando as atualizações para as pessoas, tá? Então é importante que você, né, mande um e-mail para mim, ou então você vai pegar o link na descrição aqui, e você pegando o link na descrição, eu vou estar mandando as atualizações para esse grupo lá do WhatsApp, perfeito? Irmãos, hoje eu quero falar sobre o pecado com vocês, tá? Então, esse tema ele é muito importante. E o que nós vamos falar aqui hoje já vai abrir um pouquinho o entendimento de vocês acerca de algumas coisas que são realmente importantes. Porque, como a gente viu na aula passada, inclusive, eu estou deixando a apostila de cada vídeo, né? Quando a gente terminar todas as aulas do módulo, eu vou fazer uma apostila inteira, tá? E aí vai estar lá na primeira aula. Mas por enquanto, eu estou colocando a apostila de cada vídeo separadamente para ficar mais fácil para você entender aqui e também para ficar mais fácil para mim trabalhar. Então, nós entendemos pela primeira aula que as pessoas elas não têm uma definição do que é pecado, perfeito? Elas não têm uma definição exata do que é pecado. As pessoas entendem que o pecado é aquilo que é contra Deus, é aquilo que deixa com que as pessoas se tornem, que as pessoas fiquem afastadas de Deus, né? Que Adão e Eva, quando pecaram, eles se afastaram da presença de Deus e viram que estavam nu. Perfeito? Acho que isso você entendeu na aula passada. Então, a nudez, irmãos, ela é uma tipologia, é um símbolo, uma representação, né, do pecado. Então, quando Adão e Eva se viram nus, Deus estava mostrando que eles estavam, que as suas vergonhas estavam manifestas. Perfeito? Então, eu acho que isso deu para entender na aula passada, tá? Então, vamos olhar na apostila aqui. Essa é a aula de número 2. O pecado passou para todos os homens, né? Nós sabemos que temos pecado, mas o que é difícil de compreender é a relação de por que nós temos pecado. Adão pecou, perfeito? E quando Adão peca, veja, esse pecado vai passar para todos os homens, né? Então a gente às vezes pensa que pessoas elas são pessoas boas, são corretas, mas na verdade elas têm o pecado que está entranhado nelas. E o pecado ele vai passando de homem para homem, de geração em geração. Então isso é que a gente vai tentar explanar aqui nesta aula, é o que nós vamos tentar entender, compreender aqui nesta aula. Perfeito? Então o pecado ele vai passar para todos os homens. E avançando um pouquinho, na próxima aula, vamos tentar entender aqui. Eu escrevi um texto para ficar mais fácil de você entender, tá? Não vou usar nessa aula apenas versículos, mas vamos lá. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, né? Foram os primeiros seres humanos aí que foram criados por Deus, né? Homem e mulher. Viviam no jardim do Éden em perfeita comunhão com ele, tá? Então, o jardim do Éden, ele também é uma representação de você estar na presença do Senhor. E no jardim do Éden estava a árvore da vida. Então, quando Adão e Eva eles estavam no jardim do Éden, quando nós fomos estudar o tabernáculo, nós vamos ver que estar no jardim do Éden é uma relação com estar dentro do Santo dos Santos.
né? Porque Adão e Eva vão ser mandados embora e eles vão passar pelaquela porta que olha para o Oriente. Você vai ver que a porta que olha para o Oriente é a porta que está onde? No Santo dos Santos. Perfeito? É uma porta que olha para o Oriente. Quem entra dentro do tabernáculo entra pela porta que olha pelo Oriente. Então, o Éden, ele tem essa relação com o tabernáculo. Então, era como se Adão e Eva estivessem dentro do tabernáculo, diante da presença do Senhor, com acesso à árvore da vida, que é uma relação de ligação com Deus, né? Porque Deus é a vida, Jesus é a vida. Então, havia uma ligação ali, tá? E aí, quando eles pecam, vai acontecer o seguinte, vamos avançar aqui. Viviam no jardim do Éden em perfeita comunhão com ele, né? Deus deu-lhe a permissão de comer todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida, né? Mas o ser humano, né, acaba sempre querendo fazer o errado. Veja, em vez de ele atentar para a árvore da vida, ele vai atentar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, tentados pela serpente, Eva e depois Adão comeram o fruto proibido, tá? Eles desobedeceram a Deus. Então Deus, ele tinha uma lei e essa lei foi quebrada, né? Esta lei que Deus deu para Adão, né, para Eva, ela foi quebrada. Deus diz: olha, você não vai comer, se você comer, você vai morrer. Então, aqui você está vendo que essa transgressão gerou o quê? A morte, porque eles desobedeceram o mandamento. Adão, ele recebeu uma lei de Deus. E essa lei era a obediência à voz dele, e eles quebraram, né? O fruto proibido desobedecendo a Deus. Essa desobediência trouxe graves consequências. Eles perderam a imortalidade, né? Agora eles perderam essa imortalidade, passaram a estar debaixo do quê? Exatamente, da morte. Ficaram conscientes de sua nudez e experimentaram a vergonha e medo, né? Então, vergonha, medo e nudez são representações do pecado, né? Eles viram que haviam pecado. Como resultado, foram expulsos do Éden, iniciando a separação entre Deus e a humanidade e introduzindo o pecado e a morte no mundo. Este é conhecido como pecado original, tá? A teologia como um todo, o cristianismo como um todo, vai chamar aquele pecado de Adão que vai passar para todos os homens de pecado original. Eu não utilizo muito esse termo, porque você não acha ele na escritura. É claro que ele não está errado. É um conceito que foi desenvolvido posteriormente para caracterizar, não é mesmo, o pecado dos homens. Mas não necessariamente o ato de pecar, é o ato de você ter o pecado que está em você. É o ato de você ter o pecado que está no seu ser. É aquele pecado que você já nasce com ele, tá? Então, este é o conceito do pecado original. Eu prefiro utilizar o termo pecado de Adão, pecado da humanidade, né? O pecado que foi passado de homem para homem, enfim. E aí vai dizer mais aqui. E afetando toda a humanidade desde então, tá? Então, irmãos, por causa aqui do pecado, né? Desses dois personagens aqui que estão uma representação que foi feita aqui na imagem, né? Nós vamos ver que Eva vai pecar e quando ela peca, ela passa do fruto para Adão. E aí todos agora que vão nascer depois, né, deles, vão trazer esse pecado com si. Por quê? Porque eles vão herdar esse pecado dos seus pais, que são justamente os pais, né, os pais originais da humanidade. E quando nós avançamos mais um pouquinho, vamos ver que vai estar escrito assim: Adão e Eva desobedeceram à palavra de Deus, isto é, ao mandamento de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando isto ocorreu, a maldição, ou seja, a morte, passou a existir. Então, nós vamos ver aqui que vai entrar a maldição. Tudo era bom na criação. Deus disse que todas as coisas eram boas. Deus não fez o ser humano para morrer. Deus não fez, né, as coisas para cair em corrupção, mas por causa do pecado, nós vamos ver que vai entrar a maldição, que é a morte. Agora a morte passou a entrar, porque Deus disse: olha, no dia que você comeres dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E ali tem a relação, né, da morte espiritual. Então, a morte espiritual, ela vai entrar na humanidade por meio desse pecado que foi a transgressão.
ou seja, a morte passou a existir. E por meio deles, todos os homens foram contaminados por causa do pecado. Todos os homens ficaram debaixo da morte. Então, pecado e morte, irmão, são quase sinônimos, tá? São quase coisas sinônimas. Então, automaticamente, quando se peca, você vai o quê? Você vai gerar morte. Por isso que lá no Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam, era necessário que um cordeirinho morresse, porque a morte era transferida de uma pessoa para um animal. E quando Cristo ele morre, veja, a nossa morte, o nosso pecado vai ser transferido para Cristo e ele vai morrer em nosso lugar. Mas todo o pecado ele vai ser cobrado com a morte de alguma forma. A diferença é que hoje nós não fazemos sacrifício pelos pecados, não pelo menos um sacrifício literal, mas quando você peca, o seu pecado cai sobre Jesus, ele vai expiar nele, tá? Vai ser expiado nele. Mas houve a morte que foi consumada na cruz, tá? E avançando mais um pouquinho, portanto, isso vai estar em Romanos, capítulo 5, verso 12. Assim como por um homem, só homem, né, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Então a morte ela vai passar a todos os homens. Você consegue ver que morte e pecado estão associados? Nós pecamos porque o pecado foi transferido de geração em geração, tá? Eu vou explicar isso no próximo slide para a gente tentar entender. Vamos lá. Preste bastante atenção, que esse exemplo ele vai fazer com que você entenda com mais clareza. Podemos entender que o pecado é como o veneno de uma serpente. A morte é a própria serpente. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é a isca que fisgou o homem. Então imagina, irmãos, que a morte fosse representada numa serpente. Porque morte e diabo têm uma relação. Morte e diabo são quase sinônimos, que a gente vai ver futuramente, tá? Quando nós formos estudar propriamente dita a morte. Mas vamos entender aqui que a morte ela vai ser representada por uma serpente. E aí, né, assim como alguns animais se utilizam de certas iscas para caçarem outros, assim também a morte ela se utilizou da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí quando o homem comeu daquele fruto, ou seja, é como se ele tivesse sido envenenado pela picada da serpente. E quando ele foi envenenado pela picada da serpente, nós vamos continuar aqui, né? A árvore do bem e do mal que fisgou o homem. Este foi infectado pelo veneno e adoeceu. Assim como um vírus que contamina a mãe e o filho na gestação, todos os homens que estavam em Adão foram infectados com este veneno. E todos nascem contaminados com o pecado. Vamos pegar aqui um caso que é muito triste, que acontece muito no Brasil, principalmente nos anos 70, 80, mais anos 80, né, que você tinha aquela proliferação muito grande do HIV. Então, haviam casos que, por exemplo, as mães elas acabavam tendo relações sexuais com outras pessoas e contaminavam com aquele vírus do HIV. E muitas acabavam engravidando. Então, quando a pessoa ela engravidava, o seu filho era contaminado com este vírus, né? E consequentemente o seu filho que está contaminado com esse vírus, quando tem uma relação com outra pessoa, acabava contaminando e assim sucessivamente. Então, a morte, irmãos, ela vai ser tipificada numa serpente. E essa serpente ela vai picar o homem com o pecado, né? Ela vai picar o homem com o pecado e agora essa pessoa vai ser envenenada com o pecado e agora o fim disso é a morte, tá? Então Deus ele vai caracterizar várias vezes, como nós vamos estudar na questão da morte, que sim, a morte ela vai ser tida como representação de um elemento vivo mesmo. Um elemento que realmente ela vai caçar os homens, ela vai envenenar e vai se alimentar dos homens. Mas quando formos estudar da morte, vamos entender isso com mais clareza, tá? Só tome essa imagem para você entender isso bem. Então, irmãos, eu, você, todos nós nascemos com esse veneno porque Adão e Eva foram os primeiros infectados, perfeitos? Eles ficaram doentes com o pecado, com esse veneno. E aí, quando eles foram tendo filhos, esse veneno vai ser passado de Adão e Eva para os seus próximos filhos e dos seus filhos para os outros filhos, e assim
sucessivamente de pai para filho, de geração em geração. Então, toda a humanidade vem sendo contaminada com este vírus do pecado, tá? Assim como, vamos ler de novo, que um vírus contamina mãe e filho na gestação, todos os homens que estavam em Adão foram infectados com este veneno. Portanto, todos nascem contaminados com o pecado, tá? Eu, você. Então, este é o contexto, né, o conceito de pecado original que vem desde Adão e vai passando de geração em geração. E Paulo vai explicar aqui um pouquinho sobre esse conceito que eu falei para você, de a morte ela ser tipologicamente apontada num animal peçonhento, como por exemplo, a própria serpente, né? Mas nesse caso aqui ele vai utilizar mais a figura de um escorpião, porque a serpente ela não tem um aguilhão, né? O aguilhão é um ferrão, é um rabo que tem uma ponta. Vai dizer assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, aguilhão é o ferrão, né? É um ferrão que vai ser aí, vai picar as suas presas e vai inocular o veneno. Então, a morte ela tem um aguilhão. E aí vai dizer: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Por que, que a força do pecado é a lei? Porque a lei ela mostra o que, né, é a transgressão, quando é a vontade de Deus. Então, quando a lei ela mostra o pecado, né, agora a pessoa ela tem consciência do seu erro, mas ela peca. Então, o que vai dar força para esse pecado ser condenado é aquilo que está escrito na lei. Mas não é aqui a relação desse vídeo. A gente vai falar em outras partes sobre o pecado, tá? Senão a gente vai falar muita coisa num vídeo só. Vai acabar mais confundindo a sua cabeça. Perfeito? Então, irmãos, aqui nós vemos que o veneno, né, o aguilhão, o ferrão da morte, justamente vai ser o pecado, tá? Então todos nós fomos contaminados com esse ferrão, o nosso pai primordial, que é Adão, e aí vai sendo passado de homem para homem, tá? Vai ser passado de homem para homem, de geração em geração. E quando avançamos mais, meus irmãos, nós vamos ler mais um pouco aqui, né? Diz assim: este foi o motivo pelo qual Deus utilizou da figura da serpente para descrever o diabo, pois ela representa a própria morte que picou o homem. Em um estudo mais para frente que nós faremos sobre morte e diabo, nós vamos ver que morte e diabo muitas vezes são sinônimos, tá? E aí, assim como a serpente ela pica o homem e este morre, assim também o diabo pela mentira, veja, sair dos seus lábios. A serpente ela contamina a sua presa com a sua boca, assim também o diabo pela sua mentira ele contaminou o homem. Nós vamos ver que vai ser dito o seguinte, né? Quando o homem morre, a morte se alimenta dele. Por isso está escrito sobre a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, né, mentisse, maldita, olha a maldição aqui, és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás todos os dias o pó da tua vida. Irmãos, quando você estudar sobre a morte, você vai ver que Deus ele vai caracterizar de uma forma simbólica a morte como um animal. E esse animal ele vai picar as suas presas, que somos nós, e quando ele pica, ele vai esperar a morte desse animal, né? Dessa pessoa, perdão. Assim como a serpente ela espera a morte da sua presa, assim também a morte espera a morte dos homens, né? Para quê? Para se alimentar deles, tá? E quando você vê aqui que a serpente ela se alimenta do pó, irmãos, você já viu, sinceramente, uma cobra, uma serpente se alimentar do pó? Você não vê isso. A serpente ela se alimenta de carne. Mas aqui é um eufemismo de Deus, né? Esse pó que está aqui, deixa eu botar a setinha. Esse pó que está aqui, irmãos, é um eufemismo para mostrar que a serpente se alimentaria de quem? A morte se alimentaria do homem. Porque é o homem que é pó e ao pó tornará. Então, quando diz que a serpente se alimentaria do pó, é uma representação da morte se alimentando do próprio homem que se torna pó, tá? O homem que se tornaria pó, porque, irmãos, nós não vemos serpente nenhuma se alimentando de pó.
Mas a serpente, ela se alimenta de carne. Mas essa serpente aqui é uma representação do diabo que tem, né, o desejo, o anseio da morte do homem, assim como a serpente quer se alimentar de carne, assim também a morte, que é representada aqui pela relação do diabo, ela tem interesse na morte do homem, e disso ela vai se alimentar. Por isso que a serpente se alimenta do pó. Você não vai ver serpente se alimentando de pó na sua vida. Não vemos nenhuma serpente se alimentar de pó. Porém, podemos perceber que Deus indiretamente estava dizendo que a serpente buscava a morte do homem ao dizer que ela se alimentava do pó, pois o homem se tornaria pó. No entanto, foi o seu veneno que contaminou o homem e fez adoecer pelo pecado. Agora todos morrem e a morte se alimenta, né, da morte do homem. Literalmente, a morte ela se alimenta da morte do homem, tá? E avançando mais um pouquinho aqui, vai dizer o seguinte: por conta de Adão, todos os homens foram contaminados, pois o pecado ficou inoculado no ser humano. Do primeiro pai passou para todos os homens, e todos agora morrem. Visto que a morte cobra aquilo que ela tem autoridade, o pecador, né? Tá? Existe uma relação legal na morte. Por que que a morte ela tem autoridade? Porque, irmãos, o pecado é aquilo que gera autoridade na morte. E quando você peca, a morte ela tem autoridade de requerer a sua vida. Existe todo um processo legal. Que como não é o vídeo para tratar da morte, eu não vou falar. Mas quando você peca, você dá autoridade para a morte e a morte ela vai requerer a sua vida. Por quê? Porque o pecado lhe pertence. E quando você pratica aquilo que lhe pertence, você vai ser cobrado. É por isso que quando nós cremos em Cristo, nós temos o perdão do pecado e a morte, né? Ela não tem autoridade sobre nós, tá? E continuando mais um pouco, diz assim: a morte pede todos os dias aquilo, um pouquinho antes, né? O pecador, como eu falei aqui, tá? O pecador, pelo fato do pecado estar em toda a raça humana, a morte pede todos os dias aquilo que pertence, que são os homens. Portanto, todos os dias, todos um dia morreremos, tá? Porque nós temos pecados em nós. Então, esse homem aqui, essa carne, ela vai ser consumida, porque ela peca, tem pecado aqui. E aquilo que tem pecado vai ser consumido pela morte. Mas o seu homem de Cristo que está sendo gerado, nisso ela não toca. Por quê? Porque ela não tem autoridade sobre aquilo que não tem pecado, que é o homem que está sendo gerado dentro de nós. Portanto, todos nós passaremos pela primeira morte, porque o nosso corpo pecou e ele precisa ser consumido pela morte. Mas o homem que está sendo gerado, não. E diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Em Adão terreno você morre porque você peca, mas no Adão celestial você vive porque ele ressuscitou, vencendo a morte. Perfeito? Ele ressuscitou e venceu a morte por. E mais um pouco nós vamos ter o seguinte texto. Preste bastante atenção, tá? Por conta do pecado que está no ser do homem, este tem prazer em fazer aquilo que gera morte, ou seja, o pecado ele é o veneno. Mas esse veneno ele faz com que você se torne uma criatura sujeita à vontade, né, de fazer o que é errado. Então, quando o homem peca, irmãos, quando o homem peca lá no Éden, vamos imaginar que a serpente, que é a morte, ela vai colocar no homem esse pecado que é o veneno. Mas esse pecado ele vai introduzir o quê? Essa carne pecaminosa, essa carne terrena. E essa carne terrena que você está vendo aqui, ela tem nela o quê? Uma lei. E essa lei vai ser chamada de lei do pecado. Então, a carne faz com que você tenha desejos de fazer aquilo que é contra Deus. E quanto mais você pratica aquilo que é contra Deus, mais você vai alimentando a sua carne. Imagine, irmãos, que, sabe, pessoas que trabalham no campo têm criação de, vamos usar a figura de um porco mesmo, que é um animal que talvez descreva bem o que nós queremos mostrar aqui. Quando você trabalha, você come esse alimento de um porco e você
por exemplo, tem uma fazenda onde vende porco e tudo mais, ou gado, ou qualquer coisa, você precisa engordar, não é mesmo? Esses animais para que eles tenham mais carne, mais proteína. E aí, quando eles estiverem no momento certo para abate, você vai lá, né, e abate esse porco, ou essa vaca, ou esse animal. Assim também é, né? Quando, irmãos, quando você peca, é como se você alimentasse a sua carne. Então, quanto mais pecado você vai tendo, é mais como se você alimentasse mais e mais e mais a sua carne, e você vai engordando de pecados até que chega o momento em que, né, você vai morrer. E todo esse pecado que está em você engordou a sua carne e agora você morre na carne e você vai ser comido pela morte. Você vai ser, né, devorado pela morte. Então, a morte vai ser representada pela terra. Quando você é enterrado na terra, irmãos, é como se a terra abrisse a boca, representando, né, a boca da morte, e quando você está na terra e a terra está transformando você em pó, isso representa que ela está devorando você, tá? Você vai ver o quanto isso é tremendo quando a gente for estudar sobre a morte. Mas não tem como eu falar sobre o pecado sem falar da morte, porque os dois estão intrinsecamente ligados. Morte e pecado são quase sinônimos, com alguma diferença. Ou seja, né? Transgredir a lei de Deus. Este tem prazer em fazer aquilo que gera morte. Quando você é contaminado pelo pecado, agora você tem prazer em fazer aquilo que gera morte. Ou seja, transgredir a lei de Deus. Porque nós vimos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Porque o pecado colocou no coração do homem a lei do pecado. A carne caída que temos não procedeu de Deus, mas recebemos por conta do pecado do nosso primeiro pai, que é Adão. E vai dizer assim, Romanos 7, capítulo 20, verso 23 e 25. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, olha aqui, que se encontra nos meus membros. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, tá? Então você vai ter dois eus em você. O eu exterior, que é essa carne, que tem prazer em fazer o pecado, que tem prazer em cometer coisas que são contra a lei de Deus, né? O pecado. E o seu eu interior, que está sendo gerado segundo Cristo, que tem prazer em fazer a lei de Deus. Na sua mente habita a lei de Deus, né? No seu homem interior está habitando a lei de Deus, mas no seu eu exterior habita o pecado. Então você tem que lutar. Todos os dias você vai ter uma constante de luta contra o pecado, e essa constante luta contra o pecado, aquilo que você mais alimenta é aquilo que você vai vencer. Se você alimenta a sua carne com o pecado, você vai para a morte. Mas se você alimenta o seu espírito, você vai para a vida. Alimentando o espírito é obediência à lei do Senhor, tá? Né? Porque a morte ela vai começar a ver você como uma pessoa desnutrida do pecado e não vai ter interesse, vamos dizer assim, para uma alegoria, tá? Uma alegoria para você entender. No estudo da morte a gente vai entender melhor isso. Perfeito? Então, nada de pecar. Vamos mais um pouquinho aqui. Ok? Então, o final de todas as coisas é que temos prazer, segundo a carne, nos leva à morte, pois a própria morte alimenta a nossa carne, né? Assim como porcos que são alimentados e engordam para o abate, assim também a raça humana se engorda carnalmente e pela morte é abatida e devorada. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonheis, porque o fim delas é a morte. Amém, irmãos? Então, antes da nossa conversão, nós colhíamos coisas que eram para a morte. E para a morte nós iríamos, porque a morte nos fisgou, nos engordou e nos abate. E ela nos abate porque ela tem autoridade e ela cobra diante de Deus. Você vai entender que a morte, a palavra morte, que é para o original, que é Sha'al, significa aquele que pede, constantemente está pedindo. Então, a morte, ela está constantemente pedindo aquilo que dela ela tem direito, né? Então, essa é a relação de morte que nós vamos entender. Ok, irmãos? Então, nós entendemos que o pecado passou,
né, de pai para filho, porque nós fomos infectados com o pecado que foi feito lá em Gênesis e foi passando de homem para homem como um veneno que deixou os homens doentes e foi passando de pai para filho até chegarmos até nós. Tá bom, irmãos? Vou finalizar essa aula aqui. Continue acompanhando, vão ter muito mais aulas aqui para nós. E Deus abençoe a sua vida e obrigado por continuar conosco. E até as próximas aulas. Tchau, tchau.